Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara Gontarque que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O seu fundamento está nos montes santos. Senhor, ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje todas as nossas vereadoras presentes, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, nosso amigo Diogle, que tem nos acompanhado rotineiramente, a Daia, ao Calixto, a Viviane, e hoje em especial aqui nosso amigo Hilário, o famoso ilustre. Seja muito bem-vindo, uma boa noite aos senhores. E a você, amigo, que nos acompanha pelas redes sociais, se sinta abraçado por essa Casa de Leis. Uma boa noite também. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Público que se faz presente na casa, o ex-secretário Hilário Catti e os demais que estão nos prestigiando nesta noite, internautas, colaboradores, imprensa, boa noite. Ofício de número 113 de 2024 da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, solicitando cópia integral do processo instaurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito de número 01 de 2021. Ofício de número 098 de 2024 do Gabinete da Prefeita encaminhando projeto de lei. Projeto de lei de número 032 de 2024 de autoria do Poder Executivo Municipal a desafetar do uso público e alienar bens móveis e adotar outras providências. Convite do 3º Batalhão de Polícia Militar para a solenidade de passagem de comando no dia 24/4, às 16h30, na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar. Ofício 034 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando sanção do projeto de lei 025 de 2024. Ofício 016 de 2024 da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento 133 de autoria dos vereadores, professor Osmar, Tati Carvalho, Willy Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício 029 de 2024 da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento de número 132 de 2024 de autoria dos vereadores, professor Osmar e Vilmar Sudoski. Ofício de número 046 de 2024 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento de número 100 de 2024 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2024 que aprova as contas de 2022. Projeto de Lei de número 027 de 2024 que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Projeto de Lei de número 029 que autoriza, de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascotes do PROERD. Indicações. Indicação de número 238 de 2024, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na rua Francisco Arter e demais ruas do Alto do Frigorífico, no bairro industrial de número 1.
Indicação 239 de 2024, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada da Cachoeira, sentido Siria e Antagorda. Indicação 240 de 2024, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e o senhor Rafael Rodrigues Roede, secretário municipal de planejamento, a instalação de uma academia ao ar livre na localidade de Antagorda. Indicação 241 de 2024, de autoria do edil André Flene, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção da via e do sistema de drenagem da rua Luiz Carlos Gonçalves e demais ruas de Marcílio Dias. Indicação 242, de autoria do edil André Franco, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rodrigues Roede, secretário municipal de planejamento, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, em parceria com as instituições de ensino superior, desenvolver um mapa interativo que aponte os locais onde foram encontrados focos de dengue ou que exista a possibilidade de criação dos mosquitos. Sugere-se o uso do drone para aquisição de dados para o mapa. Indicação 243 de 2024, de autoria do edil André Franco, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rodrigues Roede, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, realizar estudos para implantar redutor de velocidade, lombada ou faixa elevada na rua Adão Tisca, no bairro Industrial 1, nas proximidades do Grupo Escolar Municipal Frei Fabiano Gardinski. Sugere-se também fazer a fiscalização ou uma parceria com a Polícia Militar para a fiscalização dessa rua nos bairros, nos horários de entrada e saída dos alunos. Indicação 244, 2024, de autoria do edil André Franco, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal do Meio Ambiente, realizar a poda de árvores ou notificar os responsáveis pelos terrenos onde estão as árvores na rua Evaldo Cres, no bairro Boa Vista. Indicação 245, de autoria do edil André Frank, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o nivelamento das lajotas da rua Francisco José Claude, no bairro Boa Vista. Indicação 246 de 2024, de autoria do edil André Franco, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rodrigues Roeder, secretário municipal de planejamento, fazer a manutenção dos buracos da rua Irineu Bornhausen, no bairro Água Verde. Indicação 247, de autoria do edil Vilmar Sidócio, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, colocação de grade na Boca de Lobo da rua Severo de Andrade, em frente ao mercado Cucas, no bairro Campo da Água Verde. Indicação 248, de autoria do edil Vilmar Sidócio, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material e o alargamento da rua Emílio Vente, no bairro Água Verde, atrás da Granja Negozec, rua curta com aproximadamente 10 casas. Indicação 249, 2024, de autoria do edil professor Osmar, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e o senhor Augustinho Machado Filho, secretário municipal do Meio Ambiente, roçar e limpar as marginais da Estrada Geral de Marcílio Dias, e ao senhor Rafael Rodrigues Roeder, secretário municipal de planejamento, verificar e substituir lâmpadas queimadas no decorrer da via até o antigo campus da Unice, sede atual da EPAGRE. Indicação 250, 2024, de autoria do edil Adilson Staido, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor
Leandro Pires, secretário municipal de obras, o patrulhamento e a colocação de material na rua Marechal Rondon, trecho da rua Cidade de Jaú até a rua João Miller, no bairro Altas Palmeiras. Indicação 251 de 2024 de autoria do edil Adilson Steider, que solicita a senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o patrulhamento e a colocação de material na estrada de Felipe Schmidt. Indicação 252 de 2024 é a autoria do edil Adilson Steider, que solicita a senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o patrulhamento e a colocação de material na rua Matias Miller e rua Emílio Ferreira de Souza, no bairro Piedade. Indicação 253 de 2024 é a autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Marcel Ope, prefeito municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o concerto da Boca de Lobo na rua Francisco de Paula Pereira, em frente à Dage Cachaçaria. Senhor presidente, é o que contém. Muito obrigado, vereador Vilmar. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Adilson Steider. Com a palavra, vereador Adilson Steider. Senhor presidente, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, o Dudu, nosso amigo ilustre, Geraldo, Galote, o secretário de obras está aqui, o Leandro, o Zequinha, e especial cumprimentar o senhor Genésio Meirelles, lá do Rio do Pinho, comerciante forte lá, que não perde uma sessão aqui, sempre está assistindo. E o senhor Adésio Glodinski dos Pinheiros também nos assiste pelas redes sociais. Falar dessa rua Marechal Rondon é um trecho de 2 quadras, que não é asfaltada, né? Então está precisando muito material ali para atolamento. Felipe Schmidt também é a mesma situação, né? O pessoal pedindo, já me procuraram. E repasso aqui para o Leandro, para o Zequinha. E a Matias Miller também na Piedade ali. E a Emílio Ferreira de Souza, que vai até o final, até quase Arade lá. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador interessado? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Boa noite, senhor presidente, internautas, funcionários da casa, público aqui presente, sejam todos bem-vindos. A respeito de minhas indicações, ali na Rua do Alto do Frigorífico, até foi bom a presença do secretário de obras hoje, aí na sessão, para que ali é um bairro pequeno de ruas, né? E até recebi bastante fotos de que está muito feio ali, secretário. Eu acho que dá uma olhadinha ali, meio-dia bem trabalhado, acredito que faz todas aquelas ruas ali, né? E fazendo um trabalho como estão fazendo no Campo da Água Verde. A gente sabe que toda a dedicação no momento é lá, mas acredito que os outros bairros estão precisando também, Leandro, viu? Dá uma olhadinha lá e você já deu a resposta de que veio uma máquina, mais uma máquina, então está fazendo essas melhorias, né, que acredito em pouco tempo você faz. Também sobre a outra indicação minha, da Cachoeira sentido a Sereia, onde ali é bastante movimentado, né? O pessoal do leite, o pessoal do soja ali, que sai lá para Antagordo, que também sai aqui na estrada principal, que dá acesso a Paula Pereira. Hoje, essa semana estão fazendo. Então, essa semana, aí, muito obrigado, já dando o positivo que esta semana está fazendo. E a respeito também, aí sobre uma academia ao ar livre, aí para a comunidade de Antagorda. A gente teve lá a semana passada e visitou o grupo lá, né? O grupo, ele é grande, bastante senhoras, senhor presidente, que vem de Sereia, vem de Paula Pereira, da Cachoeira. E a solicitação da coordenadora lá, né, a Marilda e a Malde, né, que são de lá de Antagorda, seria de muito valia esta academia, né? A gente vai tentar ir atrás de algum recurso, se for preciso, e eu acredito que, parece-me que está saindo a academia aqui no Altas Palmeiras. Eu acho que o interior tem que ser lembrado também a respeito dessas academias. E as senhoras, nesta reunião, estive lá, cheguei de surpresa, aí comentaram a respeito disso. E a gente acha de grande valia, né, essa academia ao ar livre lá na comunidade, na localidade de Antagorda. Então,
a gente pede encarecidamente para que as localidades também tenham esse privilégio, esse acesso, como na cidade e nos bairros também está tendo na academia ao ar livre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Chico Mineiro. Realmente é uma demanda importante, já foi solicitado, não tivemos ainda esse retorno. Assim também foi feito para a comunidade de Barra Mansa. Então tinha um material lá na Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento ia tentar aproveitar, mas não conseguiu. Então que seja dado a importância devida a essas comunidades que tanto precisam. Mais algum vereador? Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Senhor presidente, boa noite meus colegas, público que nos acompanha pelas redes sociais, que nos acompanha presencialmente, em especial o amigo Leandro, que deve estar com a orelha quente de tanto ser citado hoje. Mas eu quero te agradecer, Leandro, pelas obras que estão sendo executadas, principalmente em 2 ruas, mas no geral no campo da Água Verde. Recebi feedbacks muito positivos na rua Clemente Procopiac e também na rua Severo de Andrade. Até eu comentei com você que em outros momentos os próprios moradores da Severo de Andrade colocavam o material na rua, passava a máquina e levava esse material. E agora foi colocado o material. Então, meu agradecimento em nome dos moradores dessas ruas. Sobre as indicações de hoje, Leandro, tem mais coisa. Agora vem lá do distrito do Marcílio Dias. As subidas do Marcílio Dias, com bastante dificuldade, com bastante erosão. A gente sabe da complexidade do sistema de drenagem. E algumas ruas, até então o vereador Jubanski, que a gente verificou que tinha alguns tanques que estavam escorrendo água e estava criando erosão no meio da pista, mas tem essa demanda da população lá do distrito do Marcílio Dias. Tem uma segunda indicação já para a Secretaria de Saúde, fazer uma parceria para a gente estabelecer o mapa da dengue. No ano passado a gente debateu muito, foi falado sobre a questão da aquisição do drone. Eu vejo como uma tecnologia muito positiva e pode ser muito útil à população quando bem utilizada. E aqui eu venho propor uma utilização prática do drone, que é fazer o mapeamento dos locais que oferecem risco de dengue. Foi feita uma solicitação minha, em parceria com o vereador D. Major Vieira, para que seja feita a aquisição de um drone pulverizador para o Colégio Agrícola, para ser até utilizado no combate à dengue, mas no momento nós temos o drone do município com câmera que pode identificar os locais com dengue e fazer um mapa apontando esses riscos, preservando, claro, a LGPD, questão de preservação de dados, para que a gente consiga identificar esses pontos de risco e orientar esses moradores. Também faço uma solicitação novamente de colocação de lombada. Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho uma versão à lombada, mas infelizmente a população não ajuda em alguns momentos, acaba virando pista de corrida, e a rua Adão Tisca, que tem 2 seios muito importantes, com muito fluxo de crianças, é um local muito perigoso se não tiver uma redução de velocidade. Outras questões de árvores de terrenos privados invadindo a parte pública da rua, impedindo até o fluxo de caminhões na rua Evaldo Krais, no bairro Boa Vista. Já cabe à Secretaria do Meio Ambiente, creio que vai notificar, porque elas não estão em espaço público. Mais uma solicitação para você, Leandro, na rua Francisco José Clarout. Nós sabemos que muito tempo foi utilizado pavimentação com lajotas no município. Infelizmente, essas pavimentações elas acabaram tendo deformidades, estão dando muito problema atualmente. E, por fim, um tapa-buracos na rua Irineu Bornhausen, ali na Água Verde, né, na Coab 2. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André, seguindo bem o cronômetro. Mais algum vereador? Vereador professor Osmar. Com a palavra, professor Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadores, pessoa que nos assiste aqui presencialmente, e a você que nos assiste pelas redes sociais. Eu estou vendo uma série de reivindicações. Porque eu vejo que o André me traz agora a questão do CI Ico Costa. Que não foi primeiro, acho que foi o William, depois foi o vereador Maurício, acho que foi o vereador Vilmar, e eu já coloquei e está de novo aqui. Não sei se adianta nós fazer indicações. Eu acho que até nossas sessões se tornam meio monótonas, porque quem acompanha assiduamente vai ver que é uma repetição de indicações. Semana passada eu falava sobre as ruas do Boa Vista, vereadora Dilson, e hoje o senhor traz a questão das ruas do Boa Vista. Falava sobre as questões das ruas da Piedade, você refaz as questões das ruas da Piedade. Eu fiz uma indicação hoje sobre a limpeza das marginais da Estrada Geral de Marcílio Dias, que vai até o campus da universidade, agora também da IPAGRE.
é um local que as pessoas usam muito aquele espaço para pedalar e andar em bicicleta. Eu acho que o pessoal faz treino também de corrida e está abandonado aquele trecho. E eu quero dizer que eu não sou o primeiro a fazer essa indicação. Essa indicação já passou aqui por várias indicações. Então, às vezes a gente desanima, pedir, e peço desculpa a você que nos ouve, porque a gente está repetindo a mesma coisa. Espero que tenham consciência e que a gente não precise mais repetir tantas indicações. Mas está aí a minha indicação, novamente, sobre a questão da estrada Giraldo e Marcílio Dias. Vereador André, se possível, me assinar junto a do Eico Costa, que é importantíssimo, eu já falei nessa tribuna, aqui nesse microfone, que o dia que acontecer um acidente feio lá, que a responsabilidade seja da prefeita de Canoinhas, porque ela não resolveu o problema enquanto há tempo. Sim, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não temos mais, presidente. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Com a palavra, vereador professor Osmar. Novamente cumprimentando a todos que estão presentes aqui, meus colegas, e a você que nos assiste pelas redes sociais. Talvez Canoinhas não esteve tanto no foco das notícias como esteve na semana passada. Todos os jornais, todos os sites falaram de uma questão que nós tratamos aqui na Câmara de Vereadores, e esses meus pares trataram com muita responsabilidade e com certa delicadeza os fatos que a vereadora Tati Carvalho trouxe para nós naquele dia. E nas nossas falas aqui, e aí eu quero agradecer o vereador presidente Maurício, que ele citou que nós fomos muito plausíveis em nossos comentários. O que nos assustou, foi a atitude da prefeita de Canoinhas no dia seguinte. Tomou uma atitude totalmente fora da razão. Fora da razão e sem estudar, sem se informar, uma coisa ridícula, que fez nós canoinhenses passar vergonha a nível nacional. Se vai falar sobre um assunto, e quando eu vou falar de um assunto aqui, eu tenho muita cautela, e primeiro eu estudo e vejo, para a gente não ficar falando em verdades, ou jogando palavras ao vento, porque nós temos responsabilidade em nossas palavras. A prefeita de Canoinhas, dona Juliana Maciel, ela tem que saber que ela é a autoridade máxima do nosso município. E as palavras dela representam o povo de Canoinhas. Falar fake news, falar mentira, como ela falou, por desinformação ou por maldade, não representa o que essa Câmara de Vereadores fala e o que o povo de Canoinhas merece. Chamava assim há um tempo atrás, porque o promotor público de Canoinhas chamou a prefeita de mentirosa. Hoje a prefeita se torna, segundo tudo o que foi colocado, uma mentirosa a nível nacional. A prefeita errou em tudo. Primeiro, os livros que se coloca dentro da mundoteca, os títulos que estão colocados lá, é de responsabilidade da prefeitura. Logo, a chefe maior é a prefeita. Se esses livros estavam lá, e ela confirmou isso nas suas entrevistas, a responsabilidade era dela. Se ela acha que esses livros eram ruins, por que deixou lá por mais de ano? Agora, jogar livros no lixo, isso é a última coisa que se faz. Cercear a liberdade de expressão
Logo ela que se filiou no PL, partido que ontem fez um grande movimento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, pregando a liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão é porque eu penso, porque os outros pensam, eu tenho que jogar no lixo. Se os livros estavam misturados, literatura para adulto com literatura para crianças, de quem é a responsabilidade? Não vi nenhum repórter fazer essa pergunta e eu quero fazer. De quem é a responsabilidade se os livros de literatura adulta estavam misturados com literatura infantil e, segundo a prefeita, ela aceitou que os livros estavam em lugar inadequado. A prefeita, após a repercussão, diz que foi um ato simbólico. Quer dizer, eu faço, depois eu recolho, eu desfaço. Nós vereadores, que apurar essas responsabilidades. Se os livros estavam lá e crianças pequenas tiveram acesso, é um erro. Alguém é responsável e a autoridade maior é a prefeita. Se os livros são inadequados, por que ficou tanto tempo? E jogar livro no lixo, jogar livro no lixo ou queimar livros, isso não pode-se, não se permite. E quem estiver ouvindo minha voz, Canoinhas não pensa assim. Os professores de Canoinhas, da qual eu faço parte, nós não pensamos dessa maneira. Prefeita, para de nos fazer passar vergonha a nível nacional. Eu nunca vi tantos sites, tantos jornais falarem desse assunto, porque isso é vergonhoso para nós canoinhenses. E nós da Câmara de Vereadores temos que tomar essas atitudes. Vamos esperar as respostas feitas no requerimento da vereadora Tati Carvalho e em seguida nós tomaremos as nossas atitudes. Seria, senhor presidente, se alguém quiser completar. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson Steidel. Só lembrando, professor, que ficou conhecida a nível nacional, mundial, né? Canoinhas, mas na época da corrupção também Canoinhas ficou bem conhecida. Só para lembrar isso. Ficou pela corrupção e está sendo punido, e que prendam novamente aqueles que devem, não importa qual é o partido, se é do PL ou foi do outro partido, quem praticou a corrupção, a justiça está buscando e que se faça justiça. Como se faça justiça, vereador Adilson, nesse caso, onde fez nós passar vergonha? Mais algum vereador? Passo para as considerações finais. Eu só agradeço a todos e peço desculpa pela minha exaltação, porque desde que a prefeita cometeu esse ato, o celular, as mídias, muita gente procurando e contestando, e a gente vendo Canoinhas passar essa vergonha. Desculpa, uma boa noite a todos. Mais algum vereador fazer uso da tribuna? Não, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André Flenick. Solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 032 de 2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar do uso público e a alienar bens móveis e adota outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei citado. Projeto de lei número 32 de 2024. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 001 de 2024, que aprova as contas de 2022. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade os presentes o projeto de decreto legislativo número 001 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 29 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do Proerd. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 29 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 27 de 2024, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 27 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 32 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar do uso público e alienar bens móveis e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 32 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores da casa, a todo o público aqui presente hoje, em nome do seu Hilário Catti, cumprimentar a todos os presentes e passamos aos requerimentos. Requerimento número 158 de 2024, de autoria dos edis professor Osmar, William Godoy, Vilmar Sudoski e da vereadora Tati Carvalho, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, a senhora Viviane Guedes dos Santos, gestora da Fundação Cultural, solicitando as informações sobre os problemas detectados na estrutura da Casa Cultura, tais como salas sem ventilação adequada, sem janela, com odor desagradável de mofo, causando mal-estar nos alunos e instrutores. Dificuldade em garantir a qualidade nas aulas de música devido à falta de janela, resultando no uso de ventiladores que interferem na qualidade do som. Interferência na qualidade das aulas devido ao intenso movimento de veículos na rua Getúlio Vargas, especialmente nas salas da frente. Entrada de água no recinto em dias de chuva forte devido a problemas estruturais no telhado, prejudicando o acesso dos alunos. Inviabilidade no uso da biblioteca pública no primeiro andar devido às aulas de música, canto e teatro, considerando que o silêncio é necessário para a leitura do estudo. Descontentamento geral dos instrutores devido à mudança da Casa Cultura para o prédio da Fundação Cultural, sendo que todos foram contrários ao fato devido às condições inadequadas para oferecer aulas de qualidade. Utilização inadequada do espaço destinado ao Museu Alvanir Vieira, sendo usado para outros fins que não são para a qual ele foi criado, privando a comunidade de acesso ao acervo do museu, que contém obras doadas pelos familiares do senhor Alvanir Vieira. O mesmo espaço se destina à exposição de obras artísticas regionais e, desta forma, deixa de valorizar e incentivar o trabalho dos artistas locais. Utilização da sala do Museu Alvanir Vieira para ministrar aula de teatro e musicalização. O local é inadequado para esse fim, pois não possui sanitários disponíveis na dependência e os alunos, muitos das crianças, precisam se deslocar para outro prédio quando precisam e em dia de chuva não possui acesso com cobertura. Solicitamos, portanto, as seguintes informações. Quais medidas estão sendo adotadas para resolver os problemas de infraestrutura na Casa da Cultura, especialmente relacionado à ventilação, odor, mofo e problemas estruturais? Existe um plano para garantir a privacidade e a qualidade das aulas de música na Casa da Cultura? Há alguma medida prevista
para minimizar o barulho do intenso tráfego de veículos na rua Getúlio Vargas durante as aulas? Quais são as medidas planejadas para desenvolver os problemas estruturais do telhado e evitar a entrada de água no recinto em dias de chuva forte? Há plano para criar um ambiente adequado para aulas de música, canto e teatro, considerando a necessidade do silêncio na biblioteca pública? Como será abordada a insatisfação dos instrutores em relação à mudança da Casa Cultura para a Fundação Cultural? Por que não foi considerada a opinião dos instrutores quanto aos motivos de não mudar? Quais serão as medidas adotadas para oferecer condições adequadas para as aulas? Quais são os planos para garantir que o espaço do Museu Alvanir Vieira seja utilizado de forma apropriada, valorizando dessa forma o seu acervo, demonstrando reconhecimento e gratidão aos seus familiares e garantindo à comunidade o acesso como forma de perpetuar a memória? De que forma será oportunizado o espaço para que nossos artistas locais possam ser reconhecidos e valorizados, encontrando apoio para expor seus trabalhos e dessa forma um incentivo a continuar? Considerando o espaço do Museu Alvanir Vieira inadequado para o uso de sala para aulas de teatro e musicalização, bem como considerando a falta de sanitários nas dependências, quais medidas serão tomadas para adequar a situação? Considerando todos os problemas levantados, é necessário questionar: qual foi o motivo da mudança da Casa Cultura, que se localizava na rua 12 de setembro, número 72, um local amplo e adequado para o prédio da Fundação Cultural? Coloco em discussão o requerimento número 158 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Senhor presidente, a gente conversa com pessoas que frequentam a Casa da Cultura e que frequentavam, e também com instrutores que estão lá, que estão na realidade professores, como falei na sessão passada, porque uma questão de nomenclatura, e para que não ganhe o piso nacional, os professores são contratados como técnicos. E todas essas sugestões, todo esse levantamento e esses questionamentos são relacionados a certas coisas que eles querem respostas, que eles não encontram uma explicação. Vou esperar que a resposta venha, e com essas respostas, aí nós gostaríamos de fazer um debate sobre cada item desse, para que nós possamos entender toda essa mudança e essas dificuldades que essas pessoas que frequentam e as que dão trabalho lá estão enfrentando. Sim, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 158 de 2024. Requerimento 159 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à empresa Hiperoff Limitada, considerando as diversas reclamações e questionamentos dos cidadãos canoinhenses, principalmente no tocante à falta de emissão de nota fiscal relacionada às compras do cartão em logradouros públicos. Solicito todas as notas fiscais emitidas pela empresa Hiperoff, referentes a transações relacionadas à administração do estabelecimento rotativo municipal desde o início do contrato até a data de resposta desse requerimento. Ainda solicito informações sobre a política da empresa em relação à emissão de nota fiscal para a compra de cartões de estacionamento rotativo realizada diretamente nas ruas da cidade, uma vez que, em algumas ocasiões, os cidadãos podem adquirir esses cartões sem receber uma nota fiscal correspondente. Com esse requerimento, objetiva-se entender os motivos dessa prática e se há planos para implementar a emissão de notas fiscais para tais transações. Coloco em discussão o requerimento número 159 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 159 de 2024. Requerimento 160 de 2024, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, responsável pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, solicitando que pelo menos 10% do fundo atribuído ao Conselho seja destinado à perfuração de poços, visando atender escolas e postos de saúde do interior de Canoinhas.
Coloco em discussão o requerimento número 160 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Brevemente explicando, em Canoinhas nós temos um fundo gerido pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, que está sendo até utilizado na limpeza do Rio Monjolo. Também fiz uma outra solicitação de um projeto similar ao Floripa Se Liga na Rede, para ligar as casas de pessoas de baixa renda na rede de esgoto. E essa aqui é uma outra proposta que é condizente com a realidade do interior do nosso município. Sabemos que conectar as localidades do interior, todas elas, a nossa rede da Casan é até uma utopia. Por isso a necessidade da perfuração de poços preferencialmente artesianos, que são caros. Mas o ideal é que cada escola do interior e cada posto de saúde tenha acesso a um poço artesiano. E essa é uma oportunidade. Nós temos esse fundo que está previsto e pode ser utilizado para essa destinação. Então aqui eu mando esse requerimento solicitando ao Conselho Municipal do Meio Ambiente para que o fundo seja aplicado para esse fim também. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 160 de 2024. Requerimento 161, 2024, de autoria dos edis Vilmar Sudoski, William Godoy e professor Osmar, requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, considerando que há relatos de pais de que algumas APPs dos ICIs do município estariam estabelecendo valores fixos das contribuições, aumentando o valor caso a criança estiver em um período integral, muitas vezes sem considerar a capacidade financeira dos pais, solicitamos as seguintes informações. Qual é o embasamento legal que permite às APPs estipularem um valor fixo para a contribuição? Como a Secretaria Municipal de Educação tem acompanhado e fiscalizado a prática das APPs nesse sentido? Existe alguma medida em vigor para garantir que a contribuição solicitada pelas APPs seja justa e proporcional à realidade socioeconômica dos pais responsáveis? Quais são as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação para as APPs em relação à transparência na prestação de contas dos recursos arrecadados? Coloco em discussão o requerimento número 161 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Bom, a gente primeiro quero esclarecer que nós não estamos pondo dúvida nenhuma sobre as APPs. Não é esse o contexto quanto às suas idoneidades. Porém, alguns pais relataram e até de uma certa forma reclamaram que há necessidade de uma mensalidade para alunos que estudam em um período um valor e nos dois períodos um valor maior. Pois bem, então, eu até fiquei surpreso quando eu vi isso, né? Que havia uma imposição sobre esse assunto, para consultar, então, agora a Secretaria de Educação, sabermos se realmente existe isso, se isso é verdadeiro ou não, né? Então, para que a gente possa entender de que forma está sendo conduzido junto às APPs e com a gestão de cada unidade escolar, como isso vem acontecendo. Então, o próprio requerimento é bem esclarecedor. Aguardamos as respostas para termos certeza daquilo que realmente está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. É só para ajudar que é bom citar que não existe nenhum dispositivo legal que obrigue pais a contribuir com a APP. A colaboração da APP é uma colaboração espontânea. As pessoas que colaboram é porque querem e não é aceito nenhum tipo de pressão sobre os pais para que eles colaborem. E se algum pai se sentiu pressionado, eu duvido que isso venha acontecer, mas se algum pai se sentiu pressionado, que nos procure e prove que isso aconteceu para que a gente possa tomar as providências. Eu acredito que a gestão da nossa escola tem feito um trabalho de convencimento para que os pais, na medida do possível, contribuam com o que eles podem e o que eles acham que podem ajudar a escola. Esse é um trabalho muito minucioso e
melindroso que cada dirigente escolar tem que fazer dentro da sua gestão para o convencimento dos pais da necessidade de contribuir um pouquinho com a APP. Obrigado, Senhor vereador. presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Zenilda Lemos. eu gostaria então de assinar junto, se o vereador autor permitir, até porque eu penso que nós precisamos realmente saber dessas informações, porque eu acho muito difícil haver esta pressão formal ou informal, porque nós sabemos que os gestores, os professores, eles sempre têm esse bom senso. Eu digo isso com bastante propriedade, porque eu já tive filhos que estudaram em CIs e a gente sabe a maneira de sensibilizar. Então, se há uma fala ou outra distorcida, é importante que a gente saiba também. Até porque sempre é levado em consideração outras atividades que também sirvam para arrecadar recursos para a APP investir, que não seja essa pressão. Então, eu gostaria de assinar junto e acompanhar até, porque, até onde eu saiba, há uma sensibilização para aqueles que podem, e nunca pressão, até porque não deve existir pressão de forma nenhuma. Então, eu gostaria de acompanhar junto o vereador autor. Está autorizado a todos. Continua a discussão. Bom, solicito da mesma forma, então, que a assessoria promova a inclusão da vereadora Zenilda Lemos e do vereador Maurício Zimmermann. Não mais havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 161/2024. Requerimento 162 de 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal do Planejamento, solicitando informar se há previsão de reforma para as instalações do terminal rodoviário. Tenho conhecimento de que os materiais para a instalação do telhado foram adquiridos, porém até o momento não foram realizados os serviços. Além disso, há necessidade de reparos na parte asfáltica do terminal, o que pode impactar negativamente tanto aos usuários quanto à operação das linhas de transporte. Portanto, solicito informações sobre quais medidas estão sendo planejadas para abordar essa questão e se há um cronograma para execução dos reparos. A qualidade das instalações do terminal rodoviário é crucial para garantir a segurança e o conforto dos usuários, além de contribuir para a eficiência e a boa imagem do transporte público em nossa região. Portanto, esperamos que as medidas necessárias sejam tomadas para garantir que o terminal atenda adequadamente às necessidades da comunidade. Coloco em discussão o requerimento número 162/2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, no ano 2022, eu fiz algumas visitas ao terminal rodoviário e a gente via ali a necessidade de várias reformas, várias manutenções que eram necessárias, que no decorrer dos anos não foram feitas, e o nosso terminal ali estava dependendo de várias ações. Isso foi proposto em orçamento para o ano 2023, foram adquiridos, foi feita licitação, a gente sabe a morosidade que é o processo licitatório na nossa legislação brasileira, mas então veio esses materiais e não foi dado continuidade na aplicação, foi tirado o telhado antigo, e essa é a principal dor, e hoje quando estaciona um ônibus ali, está chovendo, os funcionários, quem está descendo do ônibus se molha. Então, sendo a rodoviária um dos nossos cartões postais e sendo a porta de entrada para muitas pessoas que chegam de ônibus aqui em Canoinhas, eu acho que merece uma atenção especial da administração no sentido justamente de cobrar para que a empresa que iniciou esse trabalho ela finalize. Eu não sei se tem algum problema jurídico em relação a essa empresa que ganhou ali a licitação. De fato, eu não tenho esse conhecimento. Esse requerimento vem nesse sentido para que a gente saiba de fato o que está acontecendo, mas para que os funcionários eles também tenham esse retorno, porque eu tenho certeza que assim como eles estão cobrando a nós vereadores, eles devem estar cobrando também a prefeitura, mas sem respostas. Então esse requerimento vem para que a gente possa dar um retorno para eles com exatidão daquilo que está sendo feito. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador William. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 162/2024.
Requerimento 163 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando as seguintes informações. Quais são os critérios utilizados para determinar se um paciente será internado pelo SUS ou pelo sistema particular? Existe algum protocolo ou diretriz específica para internação de pacientes pelo SUS? Quais são as especialidades médicas disponíveis? Em caso de especialidades médicas não disponíveis, quais são e por qual motivo não estão sendo atendidas? Coloco em discussão o requerimento número 163, 2024. Senhor presidente. Com a palavra é da autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite ao público que nos acompanha aqui presencialmente e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu tenho recebido, não é de hoje, uma série de mensagens, de perguntas dos cidadãos aqui de Canoinhas relacionados a atendimentos na saúde, seja na unidade de pronto atendimento, seja no Hospital Santa Cruz. Mas, senhor presidente, tem muitos desses questionamentos que eu não consigo responder, porque eu confesso que eu não estou entendendo mais o que está acontecendo na saúde aqui em Canoinhas. Vou tentar fazer uma breve explicação, puxando lá de trás, no tempo que eu tenho, para poder falar sobre esse requerimento. Mas, em final de 2022, senhor presidente, foi feita uma dispensa de licitação aqui em Canoinhas para contratar especialidades médicas. Toda essa dispensa de licitação ela estava no portal da transparência, no outro sistema do município. Eu salvei, agora eu não consegui mais encontrar no portal de transparência no atual, mas eu salvei aquela dispensa de licitação. Anteriormente era feito diretamente com o hospital. Quando se encerrou esse contrato com o hospital, quando não foi renovado nem prorrogado, foi-se então feito uma dispensa de licitação considerando um estado de emergência. Lá no parecer jurídico, nessa dispensa de licitação que foi feito em dezembro de 2022, o próprio parecer do assessor jurídico que trabalha na funcionário efetivo da prefeitura, ele mencionou que essa emergência, esse estado de emergência existia, precisaria fazer essa dispensa sim, mas que esse estado de emergência foi fabricado. O que eu considero que precisa ser melhor investigado, senhor presidente, e peço auxílio dessa casa para investigar isso. Mas lá atrás, essa dispensa de licitação foi feita pelo valor superior a 5 milhões e feita por 1 ano, senhor presidente. Para contratar especialidades médicas, o município contratando diretamente as especialidades médicas para que então a população de Canoinhas tivesse acesso a esses médicos especialistas de forma gratuita. Depois disso, depois desse 1 ano, senhor presidente, entendo eu que deveria ter sido feita uma nova licitação, então, já que não poderia continuar da forma que era com o hospital, para daí sim contratar especialidades médicas sem que fosse uma dispensa de licitação novamente. Afinal, transcorreu 1 ano em que poderia ter sido trabalhado nisso. Mas isso não aconteceu, senhor presidente. O que aconteceu foi que, novamente, a Prefeitura de Canoinhas fez um contrato diretamente com o hospital, como era antigamente. Então, não me faz muito sentido fazer essa dispensa de licitação se antes era com o hospital e agora é novamente. Confesso que é um pouco difícil entender, por isso eu estou expondo aqui para ver se os senhores conseguem me auxiliar. E, na verdade, agora, dessa forma que está feita, nós novamente ficamos sem ter acesso aos contratos. Eu não sei quais as especialidades que o hospital contratou, como é que ficou esse contrato do hospital com os especialistas. A gente tem essa dificuldade de acesso. E, junto disso, eu tenho recebido reclamações da população que tem que ficar horas, horas e mais horas aguardando para conseguirem um internamento. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que me procuraram pelas minhas redes sociais, pelo aplicativo WhatsApp, para pedir socorro, porque às vezes tinha paciente lá mais de 12 horas, entrou via UPA, foi para o hospital e estava lá aguardando e o médico não vem, e a pessoa está sem comer, está com a criança, né, com fome. Então, eu sempre tenho procurado o hospital para questionar. Mas eu gostaria de ter uma resposta oficial de
tudo isso que está acontecendo com a saúde do nosso município. Então, esse é um requerimento que eu fiz, específico para o Hospital Santa Cruz, para entender como é que está essa contratação lá, mas eu venho pedir ajuda dos senhores para entender desde aquela dispensa de licitação, do porquê que foi feito dispensa, por que agora foi feito novamente quando era antes. Então, está uma bagunça, senhor presidente, e eu estou fazendo requerimento para tentar entender o que está acontecendo. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tati Carvalho. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Essa questão da licitação do Hospital Santa Cruz e atendimento, que outra empresa também ficou sem, foi feito o contrato sem licitação, já foi matéria aqui que nós trabalhamos nessa casa, tem bastante documentos, a gente já tem encaminhamento de denúncia contra, mas é um rolo que ninguém não se entende. Porque prestes a encerrar o mandato do William Godoy como prefeito, houve um questionamento muito forte sobre os contratos do Hospital Santa Cruz, nessa casa, e logo que a prefeita assumiu, ela rompeu todos os contratos com o Hospital Santa Cruz sem ter feito uma licitação. Ela só poderia romper o contrato se tivesse feito uma licitação, inclusive com a participação do Hospital Santa Cruz, se assim o tivesse. Como rompeu, teve que fazer um contrato de emergência sem licitação. E aí começou todo esse rolo, e agora a Tati traz novamente que a coisa se enrolou mais ainda. Então, vereadora Tati, eu gostaria que a senhora permitisse que eu assinasse junto, e vamos juntos investigar como foi essa casa fez anteriormente sobre os contratos do Hospital Santa Cruz. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vereadora Tati para assinar junto e colocar que algumas pessoas me questionaram naquela época se eu havia feito esse processo, tendo em vista que na transição de governo ali no mês de novembro para dezembro, ali pelo dia 15 de novembro, já havia e-mails da prefeitura solicitando orçamento para novas empresas que assumissem no lugar do hospital, sendo que, na verdade, cabia uma renovação de contrato e, nesse sentido, de forma legal, seria o passo correto a fazer, e se o hospital negasse essa renovação, aí sim lançar nova licitação. Mas foi feito tudo ao contrário. Já na transição, a atual gestão, quando estava ali assumindo os trabalhos da prefeitura, já começou a trabalhar com novos orçamentos, rompeu o contrato do hospital, contratou médicos a um preço enorme, médicos estes que continuaram utilizando a estrutura do hospital, mas aí recebendo muito mais daquilo do que aquilo que eles recebiam antes. Então, nesse sentido, esse assunto vem se arrastando todo esse tempo, né, vereadora Tati? A gente já discutiu sobre isso por muitos momentos, mas, no fim, quem sofre é a nossa população, que acaba não tendo um bom atendimento. Hoje, pelo que a gente sabe, a prefeitura volta a ter um contrato com o hospital, e tudo isso remete à mudança de setor. Todo mundo sabe, qualquer mudança, quando você vai se mudar de uma casa para outra, você tem que reorganizar toda aquela tua rotina, e a mesma coisa são os contratos, novas contratações de empresas na prefeitura. E com isso, a nossa população acaba sofrendo, porque eles deixam de ser atendidos com as cirurgias, uma outra cultura, uma outra forma de trabalhar. Então, vamos aguardar esse retorno com muita tranquilidade, vereadora Tati, pensar numa maneira que a gente consiga entender o que aconteceu desde esse princípio, lá no final do ano 2022 até hoje, para que a gente possa cobrar da atual gestão o melhor atendimento possível para a nossa comunidade. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador William. Continua a discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereadora Zenilda Lemos. Como sugestão, gostaria de assinar junto, mas eu acho que nós teríamos que dar uma dividida no requerimento ou fazer outro para a próxima. Eu sugiro que também a gente encaminhe para a Gerência Regional de Saúde, porque uma coisa são as especialidades, outras são os internamentos. Os internamentos, quem faz a gestão dos internamentos é o CISREG, que é coordenado pela Gerência Regional de Saúde. Uma coisa são as especialidades nos contratos,
outros são os internamentos. Então, talvez como sugestão para amanhã, vereadora Tati, fazermos também para a Gerência Regional de Saúde, que é a que vai fazer a gestão através do sistema, porque os internamentos são de responsabilidade do Estado. Então, a Gerência Regional também acho que tem que falar sobre isso. São dois setores diferenciados, as especialidades e os internamentos, porque eu também já tive muitas dificuldades com relação a isso, até trocamos informações, vereadora Tati, então, talvez a gente direcionar também para a Gerência Regional de Saúde. Obrigado, vereadora Zenilda Lemos. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Fica autorizado a todos os vereadores que quiserem assinar junto. Acredito que podemos mandar, sim, vereadora Zenilda, conforme solicitado. E, senhor presidente, já vou deixar o pedido aqui, mas acredito que talvez ou para a sessão de amanhã ou da semana que vem, mas acho importante que a gente convoque a secretária de Saúde para vir até esta Casa de Leis, para nos esclarecer sobre essa situação e nos esclarecer também sobre essa dispensa de licitação, que eu acho de extrema importância. Inclusive, podemos mandar em requerimento também, questionar sobre essa dispensa, né, porque está lá no documento, por exemplo, a questão das especialidades, dos orçamentos. Os orçamentos das empresas não contratadas, que são empresas do Paraná e de Minas Gerais, estão datados de 26 de novembro, enquanto que as especialidades contratadas, os orçamentos foram datados do dia 13 de dezembro, e embora sejam todas clínicas diferentes, me causa alguma certa estranheza, me causou na época, porque que todas têm a mesma formatação. Todos os orçamentos iguaizinhos, mesma formatação. E ainda, senhor presidente, eu já havia feito um requerimento sobre a forma que esses orçamentos chegaram, porque se fosse por e-mail, eu queria aquele espelho do e-mail, para saber quem mandou. Foi por protocolo? Quem protocolou? E quando veio a resposta para essa casa, eu achei mais estranho ainda, porque na resposta só tem a inclusão desses orçamentos das empresas que foram contratadas no sistema UNDOC pela própria secretária. Então, se o senhor permite, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma convocação dessa secretária de saúde para vir aqui explicar para todos nós sobre essas contratações, sobre por que foi daquela forma, por que está diferente agora e como que está essa situação com o hospital. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati. A senhora sempre terá o apoio, como qualquer vereador, sempre terá o apoio dessa Casa de Leis no tocante à nossa obrigação principal, que é de fiscalizar. Quanto à convocação da secretária, conforme o regimento normal, você faz o requerimento e o pedido. Também acho de suma importância. Então, não vejo problema nenhum. Acredito que todos podem se preparar para toda e qualquer pergunta que se faça necessária, até porque das pastas mais importantes e precisamos esclarecer o que não está esclarecido, de forma muito tranquila. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 163 de 2024. Não há mais requerimentos, presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, quero parabenizar a POCA pelo magnífico show de prêmios que aconteceu no sábado à tarde lá no pavilhão da Capela do Salto Água Verde. Também amanhã estaremos fazendo requerimento de parabenização da POCA pelos seus 26 anos de história aqui em Canoinhas. Trabalho dedicado, com muito esforço, muita garra, muita luta, né? E esses 26 anos aí de história da POCA aí ajudou muita gente, e só estando a par e acompanhando o trabalho dele, você vê o sofrimento, tanto aí psicológico das famílias, onde eles atendem com muito carinho. Então, estarei redigindo esse requerimento de parabenização, que eles merecem muito mais só que o requerimento, e sim, né, uma homenagem por esses 26 anos prestados aqui em Canoinhas e região. Também quero agradecer a comunidade da Forquilha, aonde recebeu muita gente
no domingo, comunidade pequena, no almoço festivo, onde estive presente, e parabenizar também o trabalho que foi feito, né, pela Secretaria de Obras, do asfalto até a igreja. Porque pedirei sempre, Leandro, para que todo o trabalho que seja feito nas comunidades quando tem festa, que sigam em frente, vão até para diante, porque às vezes é feito até o local do evento. Ali, fita e renda, para frente, Deus que nos defenda. Então precisa tomar essa atitude de que continue o trabalho, porque para frente das comunidades, das igrejas, também tem morador que vem de lá para cá. Não é só para quem vai da cidade para lá. Ficou muito bom o trabalho e acredito que o patrulhamento foi sensacional, Leandro, foi bem trabalhado e ele está dando sinal que estão prosseguindo. E também sobre a Estrada Cachoeira, que eu acabei de falar, ele me passou a informação que hoje começaram os serviços lá. Parabéns, então, e continue trabalhando assim, que isso é muito bom. Não está fazendo para o Chico Mineiro, e sim para a comunidade, que pede não para patrolar, para passear, mas para trabalhar, para tirar seu leite, sua safra, né, tirar o seu frango, o seu porco da granja. Então, isso é muito, muito gratificante a gente trabalhar em prol dessas comunidades. E também um pedido aqui, quando eu falei da academia ao ar livre para Antagorda, eu resumi Antagorda, mas todas as localidades mereciam, né, um tratamento diferenciado com a academia. Felipe Schmidt aqui disse que foi prometido há anos e até agora não saiu. Então, eu acredito que fazer um projeto para que venha uma verba específica para cada comunidade, localidade, tenha o seu direito também de academia, parquinho para as crianças, isso é muito interessante. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Chico Mineiro. Mais algum vereador? Vereador Adilson Steidl. Com a palavra, vereador Adilson Steidl. Senhor presidente, quero primeiramente cumprimentar o amigo Paulo Marcelo Vardensky, presidente da Associação de Moradores de Salto Água Verde, e também parabenizar a comunidade do Pinheiros, que ontem estava em festa, o seu João Bigas, que é o presidente, e a demais comissão. Estava muito show a festa, bastante gente. A estrada estava boa. E lá, Chico, lá eles colocaram o material inteiro, até uma altura. Por sinal, o trechinho de Linópolis ali, que é dentro da Aparecida dos Pardos, o vereador Maurício conhece bem o trecho ali. Pela primeira vez, acho na história, o de Linópolis estava um pouquinho mais ruim, assim, umas valetinhas, o caminho estava show de bola. Então, mais uma vez, parabéns à comunidade e parabéns à Secretaria de Obras. Isso seria, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Steidl. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 23 de abril, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.